Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar para vocês hoje o dia em que eu pedi para uma mulher evangélica rezar o terço católico. Antes disso, eu peço você gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Eu tenho certeza que muitas pessoas evangélicas vão olhar o título do vídeo aqui, vão começar a ver o vídeo achando que eu já estou menosprezando a religião protestante, os evangélicos, e estou exaltando o catolicismo. Não é isso, tá? Gente, eu tenho um profundo respeito pelos evangélicos, pelas pessoas protestantes, né? Às vezes eu tenho um pouco de ignorância, porque às vezes um dia eu falei que o pessoal que os testemunhos de Jeová eram evangélicos, aí a pessoa falou que não eram evangélicos. Então, tipo assim, existem católicos, existem evangélicos, existem espíritas, que são as pessoas que acreditam em Cristo, tá? Então, eu penso assim, eu tive toda a minha formação na igreja católica, né? Desde bebê, fui batizado, etc, etc. E depois, quando que eu fiquei mais adulto, eu comecei a acreditar na reencarnação, eu comecei a acreditar numa forma diferente do Cristo. É o mesmo Cristo, né? Mas é uma forma diferente de eu chegar até Cristo. Mas amo Cristo, Jesus, que é nosso Pai, de você que está assistindo também. Tá? Então, eu tenho profunda admiração pelos evangélicos. Sabe? Embora eu tenha toda essa formação católica, eu amo os evangélicos, eu acho que vocês fazem um trabalho incrível, eu acho que são as pessoas que mais estudam e mais levam a fé a sério em termos proporcional. Ah, Rafael, eu sou católico, eu estudo. Tá, tudo bem, existem católicos que são fervorosos, mas a maioria dos católicos é católico de domingo de missa, de ir lá fazer de conta que foi na missa, comungar, e se perguntar o que o padre falou, nem sabe o que o padre falou. Geralmente é assim. O evangélico vai com a Bíblia debaixo do braço, tem um estudo dominical, tem não sei o quê, vai para presídio. Então, olha, sinceramente, eu agradeço muito pelos evangélicos, pelo que vocês fazem pelo nosso país. Tá? Sou muito fã, muito grato ao que vocês fazem. São pessoas que eu admiro, são pessoas que têm uma conduta ilibada, geralmente. Ai, Rafael, mas tem um crente aqui perto de casa. Gente, tem crente espírita, católico, judeu, muçulmano, tem gente que não presta em todas as religiões. Eu estou falando no sentido proporcional, na maioria das pessoas, tá? Então, gente, estou eu no consultório e chegou uma mulher, né? Eu já vi que ela era evangélica porque ela usava saia, aquela saia comprida, e usava coque. No interior, assim, você consegue ver assim, quem é evangélico de algumas religiões pela forma como a pessoa se veste. E ela entrou muito sistemática. Oi, doutor, vim aqui porque eu tô com... Ela tava assim, aérea, falou, tô ansiosa, eu tô aérea, parece que minha memória tá fraca, eu tô com dificuldade até em ser a avó, que eu sempre fui presente, às vezes me dá preguiça até de fazer uma comida pros meus filhos, então eu tô precisando de uma ajuda. E eu, beleza. E é uma mulher assim muito boa para falar, uma mulher que tinha uma clareza mental quando ela falava, um vocabulário muito recheado de palavras. Então, assim, era uma pessoa que tinha um padrãozinho de intelectual elevado. E eu falei assim, e como é que tá a rotina da senhora? Não, porque é assim, assim, assim. Eu vi que ela estava muito estressada, fazendo muita coisa, correria. E eu falei assim, e lê? A senhora tá lendo? Não tô lendo. E como é que tá na igreja? Não, eu vou à igreja, né? Ela falou lá a frequência que ela ia à igreja. Mas, doutor, eu não estou conseguindo me concentrar. Eu não me concentro. Eu pego a Bíblia para rezar, eu começo a rezar e não me concentro. Eu pego um livro para ler, eu não me concentro. Eu estou lendo, de repente eu já perdi a página. Eu acho que isso aí é por causa dessa Covid que teve. Então, eu estou apavorada porque não sei o quê. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Brincadeira não, uma observação. Gente, o povo está pondo a culpa tudo em Covid. Ai, a memória está fraca por causa de Covid. Só que assim, gente, tem uma coisa pior do que Covid, que é telefone celular, que é internet. Se você ficar o tempo todo grudado a cabeça, o olho, em TikTok, Instagram, na vida dos outros, vai diminuir a sua capacidade de concentração. É óbvio. Gente, para a gente se concentrar, você tem que olhar aqui e parar aqui. A sua cabeça tem que estar aqui. Você fica vendo o vídeo, você não tem nem paciência para terminar um vídeo, você já vê um vídeo, pula. Quando você vai ler um livro,
Porque você tem que ter paciência para ler, para o seu cérebro interpretar. Você não tem mais paciência. Você quer uma coisa rápida igual ela no TikTok. Por isso que você tem dificuldade de concentrar. E aí você lê menos porque você está com dificuldade de concentrar. E cada vez que você não lê, você piora a sua capacidade de concentrar. Então, tudo bem, não vou falar que essa porcaria desse vírus aí não fez mal para as pessoas. Fez, mas eu acho que as pessoas, elas superestimam demais esse troço aí, entendeu? Então, assim, tá fazendo muito mal para as pessoas. A falta de exercício físico, a falta de dormir, o excesso de telas, a alimentação industrializada o tempo todo. Tá acontecendo isso. E o estresse, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa parar, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, tá? Então, comecei a conversar com ela e percebi que ela fazia 1 milhão de coisas. Na igreja mesmo, ela tinha que fazer aquilo, mexia com gente, e aí tal. E falou pra mim que realmente, falou, nossa, doutor, realmente eu tenho ficado mais vendo vídeo, vendo telefone, vendo coisas. Então, realmente, isso aí me tirou muito ali dos livros, das coisas que eu fazia. Não é só ela não, gente. A minha mãe era uma devoradora de livros. Minha mãe lia quase um livro por dia. Nunca vi ler daquele tanto. Esse dia eu perguntei pra minha mãe, falei, mas quantos livros a senhora leu no último mês? Ah, nenhum. Mas fica no telefone. Então percebam, gente, que o telefone é muito bom, a internet é muito boa, é maravilhoso. A tecnologia é uma coisa muito boa, desde que jogue no seu time. Acontece que a tecnologia está tirando você dos seus filhos. Gente, quantas vezes você vê pai e mãe que é no telefone, o filho chamando a atenção do pai? Que crime. Que crime. Assim, eu olho para uma coisa dessa e falo assim, gente, que crime. É um crime um negócio desse, sabe? Você tá com o teu filho, você tem que ser o filho 100%. Aí eu vi um vídeo muito interessante que falava assim, estar presente não significa que você está presente. Aí mostrava o pai com as crianças num parque e o pai no celular e a criança brincando sozinha. Quer dizer, você está presente ali, mas realmente está presente? Não está. A sua presença física tá, mas cadê a tua atuação como pai, como mãe, de estar com seu filho, se doando, olhando para o teu filho, brincando com o teu filho? Isso é muito grave, tá? Então essa mulher falou que estava ficando muito tempo no telefone e tal. Bom, o que eu falei para ela? Falei, o seguinte, a gente tem que diminuir o excesso de exposição à tela. Eu quero que a senhora comece a praticar atividade física. Quero que a senhora melhore a alimentação, quero que diminua um pouco esse estresse de muitas coisas que a senhora faz, para a senhora concentrar mais na senhora, porque está fazendo mal. Beleza, passei os mecanismos da higiene do sono para ela, tal. Beleza, ela foi embora do consultório, pedi para ela voltar, acho 2, 3 semanas, ela foi fazer alguns exames também. Aí depois de 3 semanas ela voltou. Falou, nossa, doutora, eu melhorei bastante e tudo. Mas eu queria rezar, eu queria orar, eu queria me concentrar melhor, eu não estou dando conta. Eu falei para ela assim, escuta, qual que é a opinião que a senhora tem de Nossa Senhora, de Maria? Ah, é só mãe de Jesus Cristo. Eu falei assim, só? Né? Para ela ter sido mãe de Jesus Cristo, significa que ela tinha que ter sido uma pessoa muito especial. Ela, não, concordo, né? Não estou falando que ela é santa, né? Porque os evangélicos não acreditam em santos, né? Falei, mas você acredita que ela é uma pessoa especial? A senhora sabe do terço? A senhora conhece o terço? E eu sempre tenho um terço comigo, sabe? Aí eu peguei, ela falou assim, não. Aí eu mostrei, não, o terço eu sei, dos católicos. Eu falei assim, pois é. Gente, o terço, ele é uma coisa assim tão maravilhosa, porque ele obriga você a concentrar aqui. Então, mesmo que você não seja católico, se você reza o terço, você reza de uma maneira concentrada. Porque você começa a recitar o terço, a oração, e vai recitando, e meio que você entra num grau de concentração que depois você consegue fazer um monte de coisas sem as quais você não conseguiria se você não tivesse feito o terço. Então é como se o terço ligasse um dispositivo na nossa cabeça para a gente se concentrar. Não é só o terço, gente. Tem vários outros mecanismos de PNL, de hipnose, que você consegue também. Mas o terço é o mais simples, porque o terço, eu gosto de rezar o terço. Não sou católico hoje, tá? Eu me considero, assim, na verdade, um pouco evangélico, um pouco católico, mas assim, eu não sou 100% católico, mas eu rezo o terço com frequência e amo rezar o terço e vou rezar o terço para sempre. E tá sempre comigo. Isso aqui é o símbolo para mim de Jesus Cristo, né? Olho para cá e lembro de Jesus. E aí,
Teve um professor meu que era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em religião, em nada. E ele falava que ele rezava o terço todo dia. Falei, professor, mas como assim? Você reza o terço? Ele falou, não, eu rezo o terço porque eu me sinto melhor. Ele me faz me concentrar, ele me faz ter ele me faz melhorar a energia ao meu redor. Ou seja, será que ele realmente não acreditava? Conscientemente ele pode não acreditar, mas inconscientemente ele acreditava em Cristo porque ele rezava o terço. E aí eu falei isso para aquela senhora, mostrei o terço. Ela falou assim, ai doutor, não sei, né? E minha religião? Eu falei, não, mas a senhora não vai deixar de ser evangélica porque a senhora está rezando o terço. De forma nenhuma. A senhora está, na verdade, pegando alguma coisa a mais para rezar lá para a religião da senhora. Aí ela ficou me olhando assim, tudo. Resultado. Gente, o que é o terço, né? Então a gente tem o terço aqui, que tem a cruz, aí você tem gomos, né? Então você tem um aqui e um conjunto de 3. Aí você tem um aqui, aí você tem um conjunto de 10. Um aqui e um conjunto de 10. Um aqui, conjunto de 10. Aqui a gente reza o credo, que é uma oração católica, né? Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi recebido... Terminou o credo, você vem para um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado... Aí você vai para 3 Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós, 3 Ave Marias. Terminou as 3 Ave Marias, você reza um credo, quando você termina, você fala assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era possível, agora e sempre, amém. Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levarás as almas todas para o céu. Socorrei principalmente aquelas mais precisadas de sua misericórdia. Aí você começa o terço, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Eu acho que é 10 mesmo, gente. 3, 6, isso. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Então você faz um conjunto de 5 ciclos de um Pai Nosso com 10 Ave Marias. Ou seja, serão 5 Pai Nossos no ciclo com 50 Ave Marias. E aí essa aqui é o terço. E aí você finaliza o terço com a Salve Rainha. Cara. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, salve. É uma oração que eu não sei ela de cor, mas é uma oração muito linda. E aí você rezou o terço. O rosário é quando você faz isso aqui 5 vezes. Então, e gente, rezar o terço é gostoso. Então você vai rezar o terço às vezes em grupo, aí sempre uma pessoa faz o Pai Nosso e todo mundo vai na Ave Maria, sabe? Gente, pra mim vale muito a pena rezar o terço. Eu me concentro, eu gosto de rezar o terço para depois fazer uma oração, porque você se concentra na oração. Porque assim, olha para vocês verem onde que o médico tem que se meter. A paciente virou para mim e falou assim, doutor, o que mais me dói é que eu tenho dificuldade de me concentrar para orar. E eu acho que o Satanás está me atentando, né? Gente, eu sou médico, eu tô ali para tentar resolver o problema da paciente. Existe um medicamento que eu vou dar para ela aprender a rezar o terço? Não. Ah, não, toma Ritalina para você melhorar a concentração. Não. Eu fui entender a vida dela, entender e pus uma solução. O que a senhora acha de rezar o terço? Ela não sabia o que era o terço. Quando eu comecei a falar, olha, Ave Maria, tal, coisa, tal. Eu falei, nossa, doutora, obriga a gente a ficar ali, né? Eu falei, pois é, obriga você a sintonizar. Você fica sintonizado no terço. E aí depois você entra em conexão. Daí a senhora pega a Bíblia, a senhora reza do jeito que a senhora quer. Mas o importante é que a senhora melhorou a conexão. Ah, não, beleza, doutor, beleza. Ela achou o máximo, foi embora. Eu pensei assim, falei, nossa, ela vai voltar aqui toda feliz, porque ela vai rezar o terço, né? Aí a gente voltou mais ou menos ali depois de, acho que 2 semanas, sei lá porque ela tinha que voltar lá. Ela voltou e falou, ai, doutor, o senhor vai ficar bravo com a coisa? Eu falei, não, imagina. Ah, eu fui num pastor e perguntei ao pastor o que ele achava de eu rezar o terço. E o pastor falou assim, que Deus me livre, que eu ia deixar de ser, eu ia ser uma evangélica morna, e eu tinha que ser uma evangélica quente, e eu não podia fazer isso aqui, então eu não comecei a rezar o terço. Aí acho que uma sobrinha dela, que era psicóloga, passou um exercício de PNL para ela lá, ela fez que estava melhorando bastante com aquilo. E pedindo desculpa, eu falei, imagina que a senhora tem que pedir desculpa. Eu propus uma coisa para a senhora que funciona comigo, funciona com outras pessoas, mas fica tranquila, o pastor da senhora tem razão pelo jeito que ele interpreta, tem que aceitar certo, a senhora tem que ouvir o pastor da senhora mesmo. E se tem um exercício lá, né? Não é assim, gente, né? Vamos supor, se eu tivesse fazendo um tratamento para ele, o pastor tirasse o medicamento, tá errado.
Mas eu propus um exercício para ela. Então ela foi fazer outro exercício lá e para ela estava funcionando do mesmo jeito. Gente, eu amo rezar o terço, igual eu tô falando para vocês aqui, ó. Muitas vezes eu tô na rua e eu começo a rezar o terço. Pai Nosso que sai, só que eu conto com os dedos, porque às vezes eu não tô com o terço, né? Então eu conto com os dedos, né? Então, Pai Nosso que sai, Ave Maria, tarará. Eu vou, rodo 10, aí eu vou para outro. Gente, é impressionante o como dá uma clareza mental, ajuda a gente. Eu me conecto ali para orar, porque às vezes eu vou orar, então você vai orar, você fecha o olho e parece que você não se concentra, porque a mente está agitada. Só que quando você reza o terço, é como se você diminuísse a frequência das zonas cerebrais e aí você ficasse mais atento, mais conectado ali com o que você precisa. Então, para mim faz muito sentido, para muita gente faz muito sentido. Então, eu pedi sim para essa evangélica rezar o terço, né? Mas ela não rezou, porque ela foi conversar, se aconselhar com o pastor e achou melhor. Eu falei para ela, siga o coração da senhora, né? Fiquei com raiva do pastor? Não, o pastor tá certo, dentro da verdade dele, do jeito que ele interpreta, tá certo. E o outro também tá certo. Gente, tá todo mundo certo, desde que todo mundo esteja construindo um tijolinhos para melhorar a energia, melhorar a saúde de uma pessoa. A reflexão que essa história traz pra gente é o seguinte. Muitas vezes a gente precisa buscar alguma coisa fora do nosso olhar. O que eu quero dizer com isso? A gente fica querendo achar soluções para os nossos problemas, mas a gente pensa naquilo que faz sentido para a gente. A biblioteca de conhecimento que cada um tem, ela é restrita. Tem ali uma quantidade. Muitas vezes precisa vir alguma coisa de fora. Uma diversidade de opinião, uma diversidade de ideias, um tratamento que vem de outro patamar, de outra verdade, que eu digo assim. Vou dar um exemplo. Eu conheço, gente, tratamentos incríveis para pessoas que estão com problemas de saúde mais graves. Só que esses tratamentos que eu falo, ele está assim, ó, fora dessa visão que muita gente tem assim. Mas está aqui, ó. Está aqui. Eu não vejo porque está aqui. Então precisa de alguém pegar isso e pôr aqui ou de eu virar para cá. Na nossa vida acontece muito isso. Você está com problema, você está tentando resolver o problema, mas se você ficar tentando a mesma coisa com as mesmas ferramentas que você tem, a tendência é você estar tendo os mesmos resultados que você tem. Precisa mudar o foco. Não estou falando de maneira alguma que você tem que mudar de religião, gente. Eu estou falando assim, existe uma história da religião aqui. Eu tentei fazer uma interferência aqui na paciente que foi talvez infeliz, não deu certo. E se você falar, Rafael, você cometeu um erro de fazer isso gravíssimo. Você intrometeu na vida da paciente. Gente, eu peço perdão por isso. Só que assim, eu fiz isso na maior boa vontade, sem nenhuma intenção. E outra, sem violência alguma. Tanto é que quando ela virou para mim e falou, doutor, eu falei, imagina que você tem que pedir desculpa, né? Tá tudo certo. Então assim, eu tentei colocar uma forma para ela melhorar a concentração. Eu pedi para ela virar católica? Não, mesmo porque eu não era católico. Então como é que eu vou pedir ela para virar católica se eu não era católico? Eu coloquei para ela uma... Gente, por que acontece assim? Por que eu tenho tanta tranquilidade de fazer essas coisas? Porque, gente, às vezes me dá vontade de ir num culto. Me dá vontade. Ô, Júnior, posso ir na Assembleia de Deus com vocês hoje? Pô, Rafael, vamos. Eu vou e pulo pra cima e canto. Você pensa assim, meu Jesus amado, deve ser o filho do pastor que tá ali pulando e gritando, quiçá se não for o pastor regional. Me divirto. Põe Jesus no meu coração, eu tenho certeza que eu tô feliz e tá... Beleza, saí dali... Eu não sou evangélico, mas eu aproveitei aquele momento, eu fui evangélico naquele momento. De vez em quando me dá saudade, me dá vontade de ir à missa. Eu vou à missa, assisto a homilia, adoro ajoelhar, rezar, fazer todo aquele protocolo que tem, me faz falta de vez em quando. Vou lá e faço, acho maravilhoso. Acho maravilhoso. E saio de lá, pronto. Por que a gente tem que ter essa casca que você não pode, né? Sinagoga, vou na sinagoga? Vou na sinagoga.
Em outros lugares eu não vou porque eu não me sinto bem, não tenho vontade de ir, mas eu vou nos que eu tenho vontade, eu vou, entendeu? Então eu, às vezes, tenho tranquilidade de falar assim, eu posso ir na sua igreja com você? Não, você não pode porque você não é da minha igreja, você não é batizado. Opa, beleza. Mas eu tenho esse coração mais aberto para poder participar das coisas, entendeu? Então, quando eu proponho isso para as pessoas, é de uma forma tão natural, tão livre, né? Não é presa, não é, você está errando. Não, é tranquilo ali de fazer isso, tá? Então, eu faço isso. Então, e eu tenho uma facilidade para buscar resolução para os meus problemas de fora. Muitas vezes eu estou assim, putz, eu não sei o que eu faço. Eu pego e mando mensagem para um primo meu, eu pego e mando mensagem para uma pessoa que eu gosto, faz muito tempo, pô, fulano, cara, você pode me dar uma sugestão aqui? Claro, Rafa. O cara te dá um negócio assim, ó, abre. Nossa, é verdade, por que eu não tinha pensado nisso antes? Então, são situações, são soluções fora do nosso ponto de vista. Vem aqui e faz a gente resolve o problema com uma simples pitadinha que vem de fora de alguém. Então, leva isso para a tua vida. E tenha o coração um pouco mais aberto, não tenha esse coração arraigado. Gente, muitas vezes as pessoas falavam assim, espiritismo é coisa do capeta, espiritismo é coisa do Satanás. E eu, quando eu era pequenininho, eu ficava escutando essas coisas, né? E aí você vê saravá, você vê gente enfiando agulha no bonequinho para fazer mal pro outro, e você põe aquilo tudo no balaio, você pensa que tudo aquilo é espiritismo. Só que aí eu fui crescendo e fui pensando assim, gente, Chico Xavier é um cara tão bom, né? Tanta mãe querendo suicidar porque o filho morreu, ia lá no Chico Xavier e voltava feliz para a vida. Um homem puro, um homem que doava tudo que ele ganhava, sem apego a coisas materiais. Eu falei, gente, não tem como isso aí ser uma coisa do demônio. E aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a perceber que o espiritismo não é uma coisa só. Não. Existe o espiritismo cristão, que acredita em Cristo, que acredita em Jesus. Jesus é o governador do universo, Jesus é o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. É isso aqui que eu quero. Eu acredito nisso aqui. Ninguém faz mal pra ninguém. Eu vou pegar um espírito e mandar o espírito pra sua cama e deixar você dormir. Não existe isso no espiritismo. Não existe. E aí você vê as outras religiões que, sei lá, se faz mau uso dessa espiritualidade, tá pra lá. Aí vem o judaísmo. Descobri que o judaísmo também acredita na reencarnação. Então, então o espiritismo é o que mais aproxima os cristãos do judaísmo. Beleza, tá aqui. E tá tudo certo, gente. Aí eu vou, só porque o pastor não acredita na reencarnação, eu não posso escutar um pastor falando, ele não pode tocar minha vida? Ele fala e toca minha vida e me joga pro chão. Nossa senhora, foi maravilhoso. Só que algumas coisas que ele fala eu não concordo. Da mesma coisa que muitas coisas, às vezes, que eu escuto no centro espírita de algumas pessoas, eu não concordo. Não, eu acho que não é bem por aqui, entendeu? Mas o importante é você estar num lugar que está te fazendo uma pessoa melhor. Pronto. Você está fazendo bem? Você está sendo percebido como uma pessoa boa? Você está se tornando alguém melhor? Maravilha. Está fazendo bem para as outras pessoas? Maravilha. Está cumprindo as regras de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Eu acredito nos mandamentos? Maravilha, está tudo certo, gente. Nós somos irmãos. Nós acreditamos em Cristo. Tem gente que está matando a gente que acredita em Cristo. Eles lá que estão... A gente tem que primeiro preocupar com eles lá. Não é com a gente que acredita em Cristo. Se eu acredito em Cristo, você acredita em Cristo, o outro acredita em Cristo, você acha que Cristo está preocupado? Mas ele acreditava que eu tinha que fazer isso. O outro acreditava. Você foi pessoa boa aqui? Foi. Então tá tudo bem, tá todo mundo lá festando. Agora tem gente que está matando a gente em muitos países aí porque a gente é cristão. E você está preocupado com outra pessoa só porque ela acredita que o meio dela chegar a Cristo é diferente? Então a gente tem que ter um pouco de clareamento mental nesse ponto. Nós somos todos irmãos, a gente tem que estar unido. Cristo quer que estejamos unidos, entendeu? Então quando eu propus para a mulher o terço, não foi para mudar de religião, não, foi simplesmente para acrescentar alguma coisa à vida dela, pronto. Eu sempre sou do acrescentar, multiplicar, somar, e não da divisão e não da subtração, tá bom? Agora eu queria que você me falasse, você sabia como é que reza o terço? Se você é católico, você tem costume de rezar o terço? Se você é evangélico, o que você sentiria quando eu propusesse isso para você? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!